Genivaldo dos Anjos, que preside a sessão nesse momento, e aos demais colegas que estão presentes aqui no plenário, assim como cumprimento novamente os funcionários da casa, aqueles que estão nas galerias e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje, no primeiro momento que eu estive aqui, eu falei sobre a questão da segurança especificamente e a questão do DML. Foi falado aqui sobre críticas que às vezes é uma questão de inveja, que só critica ou que não. O que ocorre é que a gama de problemas existentes no Estado e que nós não vemos nenhuma iniciativa no sentido de resolução é muito grande. Então, a função de um parlamentar não é ficar elogiando o governo, é cobrar do governo, é fiscalizar o governo, é propor. Essa é a função. Então, no meu caso, especificamente, desde que aqui cheguei nesta casa, tudo aquilo que eu critico ou aqui denuncio, eu faço com fundamento. Não é nada que venha da minha cabeça. É aquilo que é da vivência da sociedade, é aquilo que chega através das demandas trazidas pelas pessoas, pelos movimentos, e aquilo que a gente vê, Padre Honório, ao visitar escolas, ao visitar hospitais, ao visitar os IASs, ao visitar os presídios, ao ir a um supermercado, ao conversar com as pessoas numa feira. É disso que eu estou falando, é da realidade. Quando aqui esteve o vice-governador César Colnago, em lugar do governador Paulo Artung para prestar as contas, eu disse para ele naquela ocasião, a população do Estado não mora na propaganda do governo, ela mora no Estado real, ela enfrenta as situações reais do dia a dia. Então, para pontuar as questões aqui, pegando a questão da segurança, da saúde e da educação. No caso da segurança, eu já falei hoje, já temos dito aqui, o Espírito Santo está entre os 5 estados mais violentos do país. A gente se assusta com a violência do Rio de Janeiro, mas estatisticamente a violência ela é medida só pelo número de homicídios. Esses índices de violência que são usados pelo IBGE e por outros institutos, então se mede a violência pelo número de assassinatos para cada 100 mil habitantes. Porque senão você não consegue fazer um comparativo entre os estados, porque os estados têm número de população diferente. Então se mede o número de assassinatos para cada 100 mil habitantes, e é daí que vem o índice de violência por estado. Não se leva em consideração, nesses índices, roubo, assalto, estupro, furto, e espancamentos e outros tipos de violência. Então, nesses termos, deputada Eliana, o Espírito Santo é um estado mais violento do que o estado do Rio de Janeiro. O número de assassinatos para cada 100 mil habitantes no Espírito Santo é maior do que no Rio, do que em Minas, do que em São Paulo. Enfim, a nossa situação ainda é muito ruim. No caso especificamente de assassinatos de mulheres, o Espírito Santo aparece em segundo lugar entre as unidades federativas. Para além dessas questões, nós temos um número absurdo no Estado de roubos, furtos, sequestros, estupros e por aí vai. Então, a questão é muito séria. O que nos leva a tanta violência, é claro que é uma miríade de fatores. Você não resolve a violência apenas com a questão de aumentar efetivos de polícia, nem aumentando o número de presídio. Sem isso, tampouco se resolverá a violência. E como eu disse antes, como se entende que no caso da Polícia Civil, em 11 anos, o efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo reduziu em 40%, com a população tendo aumentado em mais de 30% nesse mesmo período, e com a violência crescente. Qual a possibilidade que a Polícia Civil, sem equipamentos, sem pessoal, sem tecnologia, sem peritos, como é que se resolve? A maior parte dos crimes no Espírito Santo não são solucionados, porque simplesmente não existe condição para solucionar. E aí vem a questão que eu falei hoje, da questão do DML. Aquilo ali é um absurdo, porque se um dia o secretário de Segurança botar o pé dele no DML, talvez aí ele se depare com cenas que lembram filmes de terror.
Porque, para além da questão de uma família já destroçada pela violência e pelo assassinato ou acidentes, ela tem que se deparar com aquele quadro lá. Muitas vezes a própria família tem que carregar o corpo do defunto porque não tem funcionários suficientes para isso lá. Não é porque os funcionários do DML não querem fazer, porque não existe gente suficiente, não existe equipamento suficiente, não existe um mínimo de humanização daquele espaço e nem condições de trabalho para aqueles que lá estão. Aquilo ali é uma vergonha. Eu já falei sobre a questão dos IASes aqui. O IASes de Linhares, a deputada Eliana, que conhece muito bem. Mais da metade dos adolescentes que estão lá não tem assistência educacional. Eles vão cumprir o período lá de medida socioeducativa sem ter medida socioeducativa. Cariacica e o metropolitano não é diferente. A situação é muito parecida. Então, elogiar o que na segurança? O efetivo da Polícia Militar reduziu em 12% em 2 anos e meio. No caso da saúde, recentemente nós vimos o caso escabroso do Hospital Infantil. Mas não é só essa questão. Tomara que agora essa rede Cuidar venha para realmente aliviar e melhorar essa situação. Olha, no ano passado, uma pessoa me ligou dizendo que uma pessoa tinha descoberto que estava com câncer, precisava fazer radioterapia, mas era para ontem. Mas só tinha vaga para não sei quando, se eu não conseguia ter. Tentei com várias pessoas que eu conhecia, Secretaria de Saúde e tal. Assim, uma semana depois, a pessoa me ligou e disse, olha só, não precisa mais porque a pessoa morreu. Então, uma pessoa, muitas vezes, deputado Bruno, vai ficar mais de 1 ano na fila por uma cirurgia, ou por um mero exame, ou às vezes por uma consulta. É disso que a gente está falando. Eu tenho visitado alguns hospitais, em todos os hospitais estaduais, o número de pessoas jogadas pelos corredores é imenso. E estão terceirizando esse serviço, e uma terceirização porca. Porque em vários lugares está faltando pessoal, falta instrumento, falta medicamento, falta um monte de coisa. A questão da educação, deixei por último, porque essa eu tenho falado com muita constância. 50 escolas estaduais fechadas em 2 anos e meio, num estado que tem quase 50 mil jovens entre 4 e 17 anos fora da escola, fora os mais de 200 mil entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica. Fora isso, uma quantidade imensa de turnos noturnos foram fechados e de turmas, então, nós já perdemos o quantitativo. Para não falar da condição precária de trabalho que tem a maioria das escolas. Como eu já tenho dito, o governo pode fazer o projeto Escola Viva onde ele bem entender, mas o abandono à educação e a negação a um direito constitucional a jovens e adolescentes quando fecha uma escola é um absurdo aqui no Espírito Santo. Por quê? Quando fecha uma escola, não se faz um diagnóstico naquela região para saber quantos daqueles alunos vão poder ir para outra escola e quantos alunos estão fora da escola que, se tivesse uma campanha para trazê-los novamente para dentro da escola, as escolas estariam lotadas. E aí entra, deputado Freitas, a terceirização nas escolas também, e que a gente estava conversando hoje, e o senhor estava falando da situação lá em São Mateus. As empresas que fornecem merenda, deputada Eliana, são uma vergonha nas escolas. Os alunos estão passando fome nas escolas, inclusive nas escolas vivas. Lá em São Mateus está ocorrendo, e eu visitei semana passada uma escola viva aqui, a Cisolina, em Vila Velha, a situação é a mesma. Me permite? O número o quantitativo que é dado aos alunos é mínimo, e muitas vezes uma merenda de péssima qualidade. Pois não. Muito rapidamente, deputado Sérgio Magé, só para reforçar essa fala, eu fui chamado por alguns pais de alunos para mostrar o tipo da alimentação que está sendo servido na Escola Viva em São Mateus. Os pais estão tendo que levar o almoço das crianças lá na escola, porque não tem condição de ser nutrido com aquele pratinho de macarrão servido às 11h30 lá na Escola Viva. Então, pelo amor de Deus, secretário de Educação, precisa alimentar as crianças que estão o dia todo no turno único na Escola Viva. Exatamente, e não é só nas escolas vivas, nas escolas de período semi-integral, né, de período normal, né, de ensino regular, isso acontece. E olha que tem uma quantidade imensa de crianças ainda que vão para a escola e que talvez ali é a sua principal alimentação do dia. E às vezes recebem, deputado Freitas, 3 biscoitinhos de água e sal e meio copo de suco. Então, é um absurdo o que está acontecendo nas escolas, fora a falta de equipamento, a quantidade de escolas que não têm laboratório, a quantidade de escolas que não têm
biblioteca, enfim. Então, assim, eu só gostaria de estar reforçando aquelas questões de que tudo isso que eu estou falando e reforcei aqui não se trata em nenhum momento de inveja de quem quer lá que seja. O que a minha função aqui é cobrar do governo que dê conta desses problemas ou os amenize e pare de vender uma propaganda enganosa em nível nacional. Muito obrigado, presidente.